que o Carl Schmitt expõe no texto, elas são correntes ontológicas do direito, ou seja, que discutem o que é o direito, o próprio ser do direito, a definição do direito. Assim, não é uma discussão de como é que o direito deve ser, de qual é a forma mais racional de fazer leis, assim, não tem nada a ver. Assim. É tentar justamente definir o direito, entendeu? E vocês devem ter estudado em PGD, em CD, que Kelsey defende o direito como a norma que possui sei lá, fundamento, que possui uma sanção como fundamento aplicável em caso de descumprimento, sei lá, uma coisa assim, entendeu? É uma questão de definição do que é o direito, entendeu? E isso é importante, isso eventualmente vai ser importante para compreender algumas das discussões que aparecem na Antígona, porque é um texto também que evoca essa pergunta, o que é o direito, ou pelo menos qual que é o verdadeiro direito. Então, bom, a lógica geral do Antígona, assim, esse texto está aí para se discutir direito e moral, que é uma das problemáticas mais clássicas assim, da filosofia do direito, é um dos temas mais discutidos dentro dessa área. Então, primeira consideração, por que Antígona, né, que é um texto literário de, sei lá, 1 milhão de anos atrás e tal, né, com certeza tem um monte de textos de vários filósofos dedicados especialmente ao direito, que investigam isso com muito mais profundidade e tal. Enfim, a resposta é por 2 motivos. O primeiro deles, porque Antígona é uma obra de arte, e a obra de arte tem esse potencial de enfim, acessar mais diretamente assim, né, o interlocutor, a obra de arte faz a gente sentir e tal, né, assim, tem esse contato um pouco mais direto. Então, assim, objetivamente falando, talvez seja até um pouco mais fácil conhecer um tema por meio de uma obra de arte. A gente às vezes assimila um pouco mais facilmente. Então, considerando que é uma disciplina só e tal, para estudar um tema muito complexo, talvez esse acesso direto, né, que a arte propicia, talvez ele seja um pouco mais útil. E segundo, porque as tragédias gregas, elas também são uma forma de filosofia, e são uma forma de filosofia extremamente antiga e que lidam com problemas em suas raízes. Assim, atualmente, os conflitos entre direito e moral, eles são muito mais complexos, né, na sociedade, se a gente for olhar como eles se manifestam e tal. Se a gente for na raiz do problema, entender onde que isso surgiu, talvez seja um pouco mais fácil de identificar enfim, as propriedades, né, desse problema. Enfim, a tragédia ela discute isso no momento em que, primeiro, essa discussão começou a estar em voga. Era um debate lá na Grécia naquela época e tal, a galera começava a se perguntar sobre essas questões. É uma época antes do Sócrates, então essa ideia da filosofia como o pensar por pensar também, assim, não era uma ideia, uma coisa tão popular, era a tragédia que fazia isso mesmo, então tem temas reflexivos na tragédia. Enfim, então é basicamente isso, só para esclarecer um pouco o motivo assim, do porquê que esse texto está fazendo aí. Então o tema que a Antígona discute, ou melhor, o principal tema jurídico que a Antígona, cuja discussão a Antígona provoca, é esse dilema entre direito e moral. Vocês tiveram ética lá no primeiro semestre, né? E ética é basicamente a ciência da moral. Eu pergunto o que é a moral, o que é o certo e como agir certo. Enfim, e a ética, ela, talvez a lógica mais moderna de ética seja que, independentemente das particularidades das diversas correntes, a ética ela é um mandamento, então ela prescreve como agir. Quer dizer, a moral é um mandamento, a ética estuda, né, esse conjunto de mandamentos. A moral ela prescreve como agir. E o direito também faz isso. Assim, a relação entre o direito e o dever é uma relação muito íntima. Então a pergunta e se essas duas coisas se chocam? E aí, o que você faz? Qual que você segue? Entendeu? São duas orientações, né, sobre como a gente deve agir. Uma do direito e a outra da moral. E existindo a possibilidade delas se chocarem, como conciliar essas duas coisas ou como escolher um caminho a seguir. E a Antígona representa isso muito bem, porque
no período ao qual ela faz referência, que por sinal é um período muito mais antigo ao que a própria Antígona de Sófocles foi escrita, é um período em que essa distinção entre direito e moral não existia. A ideia de ordem era uma ideia mais geral, assim, né? Assim, como eu falei, não existia essa filosofia, pelo menos não era popular, assim, não era tão bombástica essa ideia da filosofia do pensar por pensar. As coisas eram justificadas pelo mito, pelos sentimentos. Então, no fim das contas, tudo era justificado ali, talvez especificamente na Grécia, pela divindade. Então, a ordem era uma só, era a ordem da natureza, era a ordem do bem, do mal, e era a ordem do governar. Tinha completamente tudo a ver uma coisa com a outra. E Antígona é justamente no texto da Antígona existe justamente um questionamento dessa ideia de que a ordem é uma. A Antígona ela não simplesmente se rebela contra a ordem, ou seja, ela fala, eu não vou seguir essa ordem, porque isso sempre existiu, esse desvio sempre existiu. O que a reflexão que a Antígona provoca é um pouco mais complexa, assim, essa ideia de não só que a ordem posta ela não deve ser seguida, mas ela não deve ser seguida porque existe uma outra ordem que manda diferente, entendeu? Então a Antígona ela não só se rebela, ela se rebela sugerindo que ela deve agir de uma outra forma diferente da forma comumente associada ao dever. E, enfim, por causa disso surge essa discussão de uma possível outra ordem, que é a ordem moral, e a partir daí que o dilema surge, assim, o dilema entre essas duas ordens. Então, para contextualizar o texto, eu acho que vale a pena então recapitular os personagens, os momentos, para esclarecer um pouco as várias reflexões assim, que dá para tirar de cada um desses pequenos excertos. Então, em relação aos personagens, os principais personagens da Antígona são a própria Antígona, a surpresa de todos, a Ismênia, que é a irmã da Antígona, Creonte, que é o imperador o rei de Tebas, ali, contra o qual a Antígona se rebela, Tiresias, que é o vidente, e Hémon, que é o filho do Creonte, o noivo da Antígona. Existe também o coro, que é uma espécie de voz da sensatez, assim, na Antígona especificamente ele é formado pela unissonidade de 15 sábios. Enfim, esses são os personagens, e talvez dê para definir e estruturar a Antígona com base nas interações entre esses personagens. Talvez essa seja a primeira forma de extrair reflexões da Antígona, categorizando o texto e pensando nessas categorias como encontros entre esses personagens. O primeiro deles, que é onde começa a peça, que é o prólogo, é um debate entre a Antígona e a Ismênia. Aliás, se vocês forem olhar praticamente tudo na Antígona é debate, né? Não é só uma história, é debate o tempo todo. Cada um desses trechos ele é construído como um debate. A Antígona ela manifesta o desejo de enterrar o irmão dela, o Polinices, que tinha sido morto pelo próprio irmão, ou seja, eram 3 irmãos, 2 brigaram, os 2 morreram. A diferença é que, eu esqueci como é que chama o nome do outro. Etéocles. O Etéocles ele morreu eles morreram disputando o trono, e o Etéocles ele utilizou assim como força de apoio, né, como apoiadores, como lema, etc., como armas à sua disposição, a cidade, e o Polinices usou os estrangeiros, né? E aí, assim, por causa disso, o Polinices foi visto não só como um rival que perdeu a guerra, mas como um traidor, né? Porque ele se aliou aos estrangeiros da cidade, e por causa disso, Crescentes falou que ele não podia ser enterrado, que ele não poderia receber essas solenidades. E, enfim, a Antígona manifesta o desejo de enterrar o Polinices. Ela fala, olha, meu irmão e tal, assim, a morte é uma coisa sagrada, né? Assim, não interessa o que o rei está mandando.
É necessário que se obedeçam a certos mandamentos sagrados, que não são abalados por nada que o rei venha falar. E, enfim, por isso eu tenho que enterrar meu irmão. Gabriel, só um adendozinho. Essa questão de enterrar os mortos é muito importante na cultura grega. É uma coisa assim, de grande relevância. Tem, por exemplo, um dos textos fundadores da cultura grega, a Ilíada, tem conflitos gigantescos ao redor do corpo de alguém, porque o inimigo quer ultrajar o corpo do seu amigo que ele matou, e vocês não podem deixar isso acontecer, porque ele tem que ser levado, ele tem que ser tem que passar por ritos adequados de sepultamento. Então você vai ter vários outros casos famosos de conflitos que se dão ao redor dessa necessidade de você honrar os mortos e dar um sepultamento adequado. Então no final você também tem Aquiles mata Heitor e arrasta o corpo de Heitor até o acampamento, e o pai dele vai lá se humilhar para deixar enterrar o filho. Então é uma coisa fundamental na cultura grega que se enterre os mortos, que se dê as honrarias devidas. Isso é uma boa observação, porque assim, por mais que o argumento que a Antígona esteja usando seja um argumento de origem divina, também é um argumento cultural, assim, porque esse valor, né, ela usa como argumento principal essa coisa da origem divina, mas é um valor que está na cultura também. Né? Então, no fim por isso que o texto ele não é um conflito entre direito e religião, é um conflito entre direito e moral. Enfim, a Antígona ela é tida pela irmã dela como uma insensata e tal. A irmã dela fala assim: olha, admiro o que você está fazendo e tal, mas assim, acho que é uma estupidez, porque não vai dar em nada e tal. E então, primeira discussão, né, que talvez que aparece um pouco nesse debate entre direito e moral, é a questão da lógica da rebeldia, né? Assim, talvez não seja uma questão tão propriamente filosófica, mas se a gente for analisar historicamente, é uma questão que sempre aparece, ou seja, faz sentido se rebelar? Né? A pergunta é essa, sabe? Assim, será que vai dar em alguma coisa? Será que não é uma tolice? Será que não é uma idiotice? Enfim, a Ismênia ela manifesta essa preocupação, né, que pode ser lida como uma falta de coragem ou pode ser lida justamente como uma preocupação sensata. Bom, tem o debate entre o Creonte e a Antígona, que é onde se manifesta principalmente o principal debate do texto, essa antítese entre a ordem moral e a ordem divina e a ordem legal. E, enfim, o Creonte ele basicamente afirma a sua validade como guardião do povo, como soberano, etc. Ele menciona muito o perigo da anarquia, né? Enfim, então basicamente ele clama para que seja, ele defende que ele deva ser obedecido, obviamente, assim, no que a gente entende de todo o debate dele com a Antígona. É uma exposição de argumentos pelos quais a ordem dele deve ser respeitada, e a Antígona fala que não tem nada disso, sim, que ele está querendo ir para um terreno que está para além do terreno humano, né, que é esse terreno transcendental e tal. Então, por causa disso, o poder dele não alcança aquela região, ela bate o pé e diz que enfim, vai enterrar o irmão. Na verdade, ela tinha enterrado o irmão, né? Mas enfim, ela não se arrepende, ela confessa, ela fala que se orgulha e tal. Terceira sessão. Então, só para terminar essa exposição, que é o que eu acho que é útil assim, para refrescar a memória do que acontece no texto, assim, porque para escrever uma prova sem consulta é bom sempre ter em mente, assim, então é por isso que eu estou relembrando. Enfim, o Aemon ele é o noivo da Antígona. Ele pede para o pai ele fala para o pai dele assim que o que ele está fazendo é uma insensatez. Então assim, para que é um discurso parecido com o que a Ismênia tem com a Antígona. Os dois acusam quem defende fielmente uma das tradições, assim, uma das perspectivas normativas. É insensato, assim, a pessoa está dando uma mancada ali, está fazendo besteira, porque, enfim, não vai conseguir o que quer no fim das contas, vai se levar à tragédia.
E é eventualmente o que acontece, mas o filho do Creonte, o Aemon, ele alega isso. Ele fala até inclusive assim, olha, não é porque ela é minha esposa não, assim, mas pensa bem no que você está fazendo, porque a galera por aí, os culturinhos e tal, o povo está falando que ela está certa, então toma cuidado. Isso tem a ver com a concepção de ordenamento do Carl Schmitt, porque como eu falei, é tudo uma questão de definição do direito, né? Então se ele fala que no fim das contas não dá para falar que a norma defende, que a norma define o direito, é porque a norma ela não se sustenta sozinha, ela precisa de um conjunto de estruturas sociais concretas que deem respaldo a ela para que ela seja obedecida, ou seja, a norma ela não se faz obedecer sozinha. E é basicamente isso que o Aemon está contando. Olha, você pode ser o soberano tudo que for e tal, mas o povo está contigo, né? Então, e sem o povo, né, de alguma forma, você vai cair, você vai ser destronado, você vai morrer, sei lá, acho que ele não entra num exemplo específico, né? Mas ele aponta uma limitação da validade da regra dele. Isso tem totalmente a ver com a crítica que o Carl Schmitt faz com a concepção do direito como norma, né? Ou seja, não dá para definir o direito só como norma, porque a norma não se sustenta por si só. Ela é vazia, ela precisa se apoiar em estruturas sociais também. O Creonte fala que não, que está sendo escravo de mulher e tal, fala assim, você está apaixonado e tal, nada disso e tal. Nem escuta o que o Creonte fala, né? O que o Aemon fala. Isso é uma postura do Creonte, essa postura de sair acusando os outros, desconfiar de todo mundo, não acha que ninguém está falando a verdade para ele. E por fim tem um diálogo entre o Creonte e o Tiresias. Tiresias é o sensato, é o sábio e tal, que enfim, dá os bons conselhos, né? Assim, o melhor conselho para a Grécia Antiga parece que é fazer o que o Tiresias está mandando, porque todo mundo se fode quando não faz o que ele está mandando. E enfim, e aí o que acontece no fim das contas, né? Ele se arrepende tarde demais de ter mandado prender Antígono, e no fim das contas todo mundo morre. Assim. Só tem uma dúvida em relação a esse diálogo do Aemon com o pai. Ele não estaria também criticando o decisionismo, que é o soberano, o Creonte está lá como soberano, que a sua decisão, o seu querer, basta. E nesse embaixo é mais a ver com o normativismo, porque eu acredito que isso tem a ver justamente com relação aos dois textos, que pode vir a ser uma questão de prova. É uma boa pergunta. Assim, isso é inclusive, na verdade, um ponto de... Uma coisa que o Carl Schmitt aponta no texto também, que é um dos motivos pelos quais o normativismo não se sustenta, é também o fato de que, no fim das contas, a norma vem de uma decisão. Ainda que seja a decisão do legislador aqui da Câmara dos Deputados, tem uma decisão também por trás da norma. Por isso que ele é mais simpático, como o Daniel falou, em conceber o direito como decisionismo do que como normativismo, porque é possível chegar a uma decisão, ainda que seja a decisão da vontade popular, que acaba por gerar norma. Então pode ser também, eu acho que ele também critica a eficácia da decisão dele, mas no fim das contas é uma decisão que levou a uma regra, né? Então as duas coisas são relacionadas. Acho que isso, talvez a melhor correlação, eu acho, entre o texto do Carl Schmitt e a sua pergunta é: se a gente for parar para de fato analisar as críticas, os motivos pelos quais o normativismo não se sustenta, é porque tem uma decisão por trás também. Então, criticando a norma, a gente também critica a decisão. Eu posso fazer só uma observação? É importante lembrar também, por mais que o Carl Schmitt fale que esses são os três tipos fundamentais de se pensar o direito, quando se fala da Antígona, você está pensando de algo muito que está inserido em outro contexto que vem muito antes. Então, e inclusive uma história em que é uma história que pressupõe a existência de um plano divino. Então, a Antígona fala: olha, essa lei que você falou, isso aí foi você, não foi Zeus que promulgou. E você está fazendo uma lei que vai contra as leis eternas, as leis divinas. Então, são contextos muito diferentes, e o que está se discutindo mais na Antígona é se
existem limites para até onde o direito pode ir. O direito não pode contrariar certas coisas. E aí, claro, você está falando de você está no contexto grego, vai contrapor o direito divino, mas, se, por exemplo, nos dias de hoje seria uma reflexão sobre, olha, tem aspectos morais que o direito tem que respeitar, ou seja, condições que o direito não pode violar, que o direito tem que pressupor. Então é mais um debate nesse sentido, dessa limitação dessa limitação de até onde o direito pode ir. E dessa, no caso antigo, se existe um dever, se você pode ir contra uma lei que é manifestadamente injusta. Então, a Antígona entende que ela tem um dever de ir contra aquela lei, porque aquela lei está completamente... o Creonte quer desse jeito, mas Hades quer que eu enterre meu irmão. Então ela entende que tem algo que é superior a esse direito e algo, uma esfera em que essa vontade do rei ela não pode adentrar. Mas por outro lado, você observa que tem as pessoas da cidade que, por mais que... E ela fala isso a todo momento. Não, eles também concordam comigo, mas eles estão com medo de falar. Por mais que tenham pessoas que concordem com a Antígona, não, essa lei aqui é injusta mesmo, não deveríamos deixar de enterrar uma pessoa por qualquer motivo. Essas pessoas ficam quietas, elas mantêm a ordem, que é algo que também aparece muito no discurso do Creonte. O Creonte diz, não, que se você começar a enterrar as pessoas, se você começar a honrar as pessoas que estão atentando contra a cidade, isso aí vai gerar um caos, se você deixar que, por exemplo, uma pessoa não cumpra a lei que eu promulguei também, isso vai gerar uma anarquia. Então, o Creonte tem muito essa perspectiva de manutenção da ordem. Olha, não vou enterrar aqui, que eu quero dar um exemplo de que quem se rebelar vai ser punido gravemente, inclusive depois de morto. Então, esse debate. Então, tem uma parte que é valorizar a moral, as leis divinas, essa esfera que o direito não pode essa esfera em que o direito não pode se impor, e o Creonte, que é essa pessoa que dá muito valor à ordem, à manutenção da ordem. Então, você, inclusive, ele sabe que é contra as leis divinas você deixar de sepultar uma pessoa, mas ele entende que para manter a ordem vale, entendeu? Então tem mais esse contraponto, e essa questão do Carl Schmitt é um pensamento posterior, tanto que você vê que todo mundo que a gente citou aqui é do século XVI para frente, entendeu? É um pensamento muito mais moderno, digamos assim. Assim, obviamente posterior, claro, né? Mas, enfim, dá para fazer conexões, como eu falei, é um problema muito antigo. Bom, então, assim, antes de traçar mais algumas reflexões finais gerais, então eu fiz essa exposição só para refrescar um pouco a memória, assim, porque acho que talvez, como é um texto narrativo, né, a melhor forma de saber responder sobre o texto é ter uma noção geral do que acontece. Sobre enredo, alguém tem alguma dúvida? Por acaso alguma coisa que não entendeu? Bom, enfim, então a principal dica mental assim, que eu tenho para vocês lembrarem do texto: pensem nos vários debates e pensem no que está sendo discutido nesses debates, porque assim, provavelmente na prova os debates vão ser elencados, então lembrem deles. A principal questão do texto, então, a principal reflexão é esse dilema entre direito e moral, entre uma ordem que vem do poder e uma ordem que vem de algum outro lugar, seja das tradições, seja da própria racionalidade. E talvez assim, uma grande particularidade da Antígona, e que é uma coisa que Sócrates aponta e que o Hegel também aponta, é que a Antígona ela não tem solução, entendeu? No fim das contas, esse debate ele é um debate que ele não se vence pela força bruta, entendeu? Então, tentar insistir em fazer a moral prevalecer, o direito prevalecer, enfim, essa tentativa de um prevalecer sobre o outro, no fim das contas, implica numa destruição mútua. Então, isso é uma coisa importante de ter em mente, assim. As formas de superar esse dilema não estão na superação de um sobre o outro. Bom, a princípio é um dilema
conceitualmente simples, assim, né? Assim, não tem muito mais o que falar, mas acho que vale a pena, assim, para encerrar, então, mencionar algumas das leituras que são feitas da Antígona, pelo menos as que o professor falou, deve ter mais, mas assim, eu não conheço, mas só essas, né? Assim, a primeira é da Judith Butler, que é uma filósofa muito envolvida com teorias feministas, teorias queer e tal, enfim, essa coisa da marginalização, do marginalizado, das minorias e tal. E ela faz uma leitura da Antígona vendo a Antígona como uma heroína dos marginalizados, né, dos pobres oprimidos, né, assim, não dos pobres, que obviamente não era o caso dela, mas os oprimidos de alguma forma. Ela vê como uma heroína e vê como uma rebelde, que é o que eu já falei, que não é talvez assim, a interpretação que faz mais sentido no âmbito do direito, não é precisamente a da rebeldia, né, assim, por si só, né, da rebeldia visando obedecer também, mas obedecer a uma ordem diferente. Ela enxerga a Antígona como uma heroína, como uma pessoa extremamente corajosa. Essa é outra questão a se ponderar também. O professor Marco Antônio, ele gosta de refletir sobre esse tema da coragem, como ele aparece na Antígona, se os personagens ao se rebelarem são corajosos, se ao se acatarem eles são covardes, ou seja, existe coragem, no fim das contas, obedecer uma ordem, não obedecer outra, é somente questão de coragem. Tem cima da coragem que a Butler ela ressalta, ela enaltece a coragem da Antígona e tal. E tem a leitura do Hegel, que talvez seja a mais famosa, assim. Hegel é um cara muito legal, assim, infelizmente a gente não estuda ele em filosofia do direito, muito por causa assim da densidade, da complexidade e tal, mas ele traz algumas considerações legais sobre a Antígona. Ele, segundo ele, é a peça mais bonita que existe, a obra de arte mais bonita que existe. Isso, no mínimo, assim, me provoca a pensar, porque é legal e tal, mas, sei lá, eu já vi coisas que me tocaram mais, mas ele aponta essa questão de não ter solução, entendeu? A Antígona entrando em embate e o rei... a Antígona e o Creonte entrando em embate um com o outro, se eles permanecerem nesse embate, um tentando aniquilar o outro, simplesmente não tem solução. Assim, isso tem a ver com o pensamento do Hegel, que é estruturado pela dialética, né? que é a superação das diferenças, justamente conservando as diferenças. Então, assim, dá para fazer toda uma relação com o pensamento do Hegel. Ele aponta que é um clássico debate não simplesmente entre direito e moral, mas entre o que ele chama de direito abstrato e de moralidade. O direito abstrato é essa lei imposta pelo poder, e a moralidade é o senso de dever individual, né? Assim, ou pelo menos que se manifesta individualmente. E é um debate entre essas duas coisas que no pensamento hegeliano se superam com o que ele chama de eticidade, né? Que se concretiza só no Estado. Enfim, são reflexões que a gente pode fazer. Então, de modo geral, sobre a Antígona, não tem muito mistério, né? O que dá para entender debate entre direito e moral, debate sobre desobediência, dá para pensar um pouco, dá para pensar sobre a coragem, dá para pensar sobre a arrogância dos governantes. Tem muitos temas um pouco mais distantes do tema do direito e moral, mas das discussões sobre direito e poder que dá para pensar também. E é sempre bom ter em mente, assim, para fazer a prova, esse resumo geral da obra. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma correlação com os outros textos, com o tema que tem em mente, que quer discutir? Por acaso alguém no formulário de dúvidas que está aqui fez alguma pergunta, quer que responde? Bom, gente, então acho que é isso. Obrigado pela atenção. Qualquer coisa, se quiserem tirar dúvida, pode chamar no Zap, ou vocês representantes mandarem no nosso WhatsApp. E na próxima prova a gente encontra de novo e faz a mesma recapitulação dos textos.